Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha experiência em relação ao tempo que eu vivi em Brasília, aos vários anos que eu vivi em Brasília e a um curto período que eu vivi em São Paulo. Não gosto muito das duas cidades, mas vou dizer para vocês aqui os prós e os contras de viver nessas cidades do Brasil. Viver em Brasília, gente, Brasília é uma cidade planejada, bastante organizada. E isso pode, para a maioria das pessoas que vêm de outros estados, tem as outras cidades no Brasil têm as dinâmicas próprias, assim, mais, vamos dizer assim, soltas em relação ao planejamento urbano. Não é uma coisa tão quadradinha igual em Brasília. Em Brasília ali tem a rua das farmácias, tem a rua ali que você vai encontrar, por exemplo, se o seu computador precisar consertar o computador, o notebook, alguma coisa, você vai ter ali as quadras mais indicadas para isso, você vai ter. É tudo mais organizado. Eu vou explicar um pouco melhor isso para vocês, né? Tem várias quadras em Brasília e tem algumas quadras que você vai encontrar determinados tipos de serviço, então não tem e outros tipos de serviço. Então não é um lugar tão fluido igual São Paulo, que a dinâmica da cidade, a cidade ela é construída né, de uma maneira mais solta. São Paulo é uma maneira mais solta, né? E Brasília é uma maneira mais organizada, porque é uma cidade dita planejada. Então, tem essa diferença. Para algumas pessoas de outros estados, isso pode ser um pouco difícil, até para você conseguir dirigir, porque tem gente que não consegue se acostumar com essa dinâmica organizada da cidade, que acaba até plastificando um pouco a cidade, tirando aquilo que é genuíno, né, da cidade. Brasília tem um pouco dessa característica, assim, apesar de ser de ser uma experiência diferente. Eu não me incomodei muito, porque eu vivi ali muito tempo em relação a isso, mas como eu não tinha carro e como eu não sei dirigir até hoje, nem quero, não pretendo, gente, eu pago imposto na cidade, eu gosto de experienciar as cidades, principalmente os espaços públicos, e eu pago imposto caro para o governo brasileiro. Eu quero ter a minha mobilidade garantida nos espaços da cidade e eu vou usar esses espaços. Em Brasília, gente, tem muitos espaços, né? A cidade foi planejada nesse sentido, inclusive os apartamentos, geralmente embaixo, eles são vazados para as pessoas passarem assim. Mas a cidade, de maneira geral, a experiência da cidade em Brasília não é feita para pedestre. Apesar de ter ali um pouquinho do discurso no planejamento, aqui vai ter o espaço, não é. É uma cidade praticamente feita para elite, para quem dirige, né? Então, se você anda muito como eu, e gosta disso, vai ser muito complicado viver em Brasília, porque transporte público é um pouco difícil, metrô não chega em todos os lugares, né? Eu estou falando aqui Brasília, basicamente asa norte e asa sul, viu? Mas Lago Norte, Lago Sul, mas tem as cidades ali, agita cidades satélites, tem também Cruzeiro, Sudoeste, Taguatinga, né? Tem essas outras dinâmicas ligadas ao Distrito Federal ali. As pessoas fazem essa separação, né, gente? Embora tenha gente que considere que seja uma coisa só, porque é um discurso um pouco mais elitizado. Viver em Taguatinga, Guará, nesses lugares. Eu já vivi também no Guará, por exemplo, quando eu era bem mais jovenzinho, em uma vila militar. Meu pai é militar, né? Era militar. E essas cidades têm uma dinâmica um pouco mais parecida com as dinâmicas de outros lugares em São Paulo, né? Vai depender também do bairro ali, do que você está comparando em relação a São Paulo e Brasília. Eu estou falando de maneira mais geral aqui, para vocês entenderem. Brasília, gente, definitivamente não é um lugar feito para pedestre, né? O plano piloto ali, asa norte, asa sul, lago norte e lago sul. Inclusive não chega metrô em algumas áreas ali mais elitizadas. Por que será, né? Brasília tem uma coisa, gente, que me incomoda em relação às pessoas. É um lugar um pouco complicado de você fazer amizade. Eu vejo ali, tem
muita diversidade ali e acaba faltando um pouco de identidade. Essa é a minha experiência e visão. E a cidade tem um grande conflito de identidade, né, que vai se manifestar principalmente nesse discurso elitizado por causa dos cargos e dos altos salários ali no poder público. E você vai ter um pouco mais de fluidez e vivacidade nesse sentido em São Paulo. Gente, lidar com a elite de Brasília é insuportável, muito mais do que lidar com a elite de São Paulo, se você quiser saber, né? Com a classe média também. É um povo que se acha, é um povo muito elitizado, assim, elitista, decoreba, não é um povo criativo, sabe? Você vai, olho para aquilo ali, eu tenho vontade de morrer a minha existência, sabe? Porque é um lugar assim, eu cresci ali assim, e eu sou empreendedor. Para minha cabeça, o jeito que essas pessoas pensam, inclusive os serviços ofertados ali, a qualidade de serviço ali é horrível, porque não tem essa dinâmica, essa fluidez da cidade. A cidade é toda plastificada e montada para funcionário público, gente, e para esse discurso elitizado. E aí vem muita gente de outras partes do país, assim, de partes do país que, né, ditas estigmatizadas, eu não vou me comprometer aqui dizendo nada, e aí as pessoas tentam sair dessa síndrome do vira-lata ali em Brasília com cargo público, né? E aí fica uma coisa insuportável de viver, de aguentar essa gente. Principalmente em lugares muito elitizados, assim. Porque é um povo que veio de baixo, assim, que cresceu e que vai usar esse discurso em relação ao dinheiro insuportável, extremamente elitizado. Viver ao lado dessa gente não faz bem para a alma. Essa é a minha visão. São Paulo dá de 10-0 nessa gente. Fora que São Paulo tem uma coisa mais de tempo, né? Brasília é uma cidade muito, muito jovem. São Paulo tem uma coisa da identidade ali, apesar de ter muita diversidade também, mas mais fortalecida, ao meu ver, do que em Brasília. E isso traz implicações para a sua qualidade de vida muito grande, viu? Então isso é importante você pensar. Se eu tivesse filhos, eu preferiria que meus filhos fossem criados em São Paulo do que em Brasília, apesar de eu acho que em São Paulo ter violência também, né? Mas aí depende de onde você vai viver em São Paulo. Brasília é mais segura nesse sentido do que São Paulo, algumas partes de Brasília, né? Uma outra coisa que as pessoas são mais rígidas, um pouco mais rígidas em Brasília. Em São Paulo as pessoas são mais soltas, né, são mais tranquilas, é mais humano viver ali do que viver em Brasília. A Brasília tem um discurso muito rígido, que vem dessa coisa do poder, de ser a capital, dos órgãos públicos, que está ligado ali ao funcionarismo público, à burocracia, aquilo acaba sendo incorporado na vivência das pessoas, né? Inclusive tem uma área ali, o Sudoeste, que é considerado por elevados números de suicídio, né? É uma área bastante elitizada, as pessoas vivem ali bastante isoladas, não tem tanta integração social, né? Eu não vejo tanto lazer em Brasília, as pessoas fogem ali para as cidades do lado, para ter essa coisa da vivacidade da cidade. Em São Paulo, isso é mais natural. Em São Paulo, acho que você tem uma sensação como sujeito de pertencimento ao lugar ali, pela diversidade, pela dinâmica da cidade, apesar de ser tudo muito caótico também, maior. Mas com certeza São Paulo é mais violenta do que Brasília. Brasília é uma cidade planejada, gente, né? São Paulo, não. É basicamente isso. Brasília faltam serviços também, viu? Você não vai encontrar tanta coisa como em São Paulo, assim. Às vezes, São Paulo né, gente, é a maior metrópole do Brasil e lá você encontra de tudo mesmo, todo tipo de serviço, tudo que você quiser você encontra em São Paulo, você não vai encontrar com preço tão elevado como em Brasília. Em Brasília, às vezes, faltam serviços, você não vai encontrar determinadas coisas em Brasília
E quando você encontra, o preço vai estar um pouco mais elevado. Educação em Brasília é de qualidade, mas é uma educação um pouco habitolada. Se você tiver uma família, você vai ter um impacto daquilo para os seus filhos, porque a gente também é social. Se eu tivesse filhos, aliás, se eu tivesse filhos, eu não criaria nenhum, eu não gostaria que nenhum deles fosse criado ali ou nascesse ali nesses lugares. Eu preferiria ir para o sul do Brasil ali, que os meus filhos tivessem uma noção um pouco diferente socialmente. Eu acho que no sul rola muito essa coisa de cooperativa, as dinâmicas das cidades no sul são um pouco diferentes das cidades em outros lugares do Brasil. Essa é a minha experiência, eu percebo isso vivendo em tantos lugares. Tem muitos espaços vazios, como eu falei, então você vai andar em Brasília e vai se cansar muito facilmente. Não tem árvores em alguns lugares assim, tem muito sol. Por exemplo, é impossível andar ali na esplanada, gente, dos ministérios. E ali faz um calor, meu Deus do céu. E é isso. Essas são as diferenças aí entre Brasília e São Paulo. Eu não gosto de nenhuma dessas cidades, mas recomendo São Paulo muito mais do que Brasília. Principalmente pela relação das pessoas. Né? E se você é empreendedor e quer crescer em Brasília, pode ser que dê certo, mas a cidade é muito rígida, a cidade não aceita certa dinâmica, flexibilidade. Aquilo ali tem a ver com o centro do poder, a maneira que as pessoas pensam, com uma parte bem negativa do nosso país que vigora ali. Fora que falta uma coisa de identidade mais consolidada, muito tempo para aquilo ali se desenvolver. Então, olha, não perca o seu tempo por ali não, viu? Vá viver bem feliz em São Paulo ou em algum outro estado do país. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.